Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao canal Maranatã, vem Senhor Jesus. Terça-feira, dia de rezar pelas vocações sacerdotais. Você sabia que todos nós temos uma vocação? Se você não sabia, fica aqui no canal, veja os vídeos e vamos descobrindo junto qual é o nosso caminho, o que Deus tem para falar nos nossos corações. Vamos para o vídeo de hoje? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo? Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o episcopo tem o dever de ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar sua própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem ao lucro vergonhoso. Possuam o ministério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que exercem bem o diaconado recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, gente, a palavra hoje nos vem ensinar, né? Falar um pouco das características daquela pessoa que serve a Deus, né? Servir a Deus no templo, né? Então, a importância, né, da gente não ter duas personalidades, uma na igreja e outra dentro de casa. A palavra de Deus é clara, né? O homem tem que ter só uma mulher. É verdade, né? Hoje em dia, legalmente, você só pode casar com uma mulher. E o seu coração? A gente não podemos esquecer, gente, do coração. O que diz o Jesus? Se você olhar para uma mulher e você já desejar, você já adulterou, né? Então, o que fala Paulo? Que a gente tenha que ter uma vida intachável, né? Que nada possa, né, falar mal da pessoa, mas é difícil no mundo de hoje, né? No mundo de hoje nós vemos, lamentavelmente, uma grande quantidade dos casamentos, dos matrimônios, né, gente? Eles não são esposo, eles não sabem ser esposo, eles não sabem ocupar o seu lugar de esposo. Antes de você participar da igreja, né, você ser um pastor ou você ser um diácono, porque na igreja católica os diáconos podem ser casados, né, gente? Então, você tem que primeiramente ser o sacerdote do seu lar, gente, né? É muito bonito, gente, todo mundo fica preocupado de ir na igreja, né? Lá todo mundo tem uma postura intachável, mas como é você na sua casa? Você assumiu o sacerdócio na sua casa? Porque muitas coisas, problemas passam por aí. Os homens jogam tudo, gente, nas costas das mulheres, né? Porque hoje em dia já não se segue a Bíblia. Hoje em dia muitas mulheres trabalham para ajudar na renda do lar, né?
Aí já começa a confusão aí, né? Você falou que mulher não tem que trabalhar, as feministas saem defendendo, os homens também, né? Eles não querem saber de sustentar a casa, então eles já caem junto, mas tudo passa, gente, pela obediência de Deus. Deus deixou homens e mulher, cada um com suas tarefas, né? Tá lá em Gênesis, número capítulo 1, 2 e 3, aí tá as instruções, né? Para que o casamento funcione. Mas como a gente não quer obedecer, aí vira bagunça, o pessoal se faz desentendido, mas na Bíblia tá claro, né? A mulher vai ter dores de parto e o homem, com o suor da sua frente, ele vai ganhar o seu alimento, né? Mas, né, aí a interpretação da Bíblia, a gente dá muita volta, né? Salário do pecado é a morte, por isso que estamos o mundo como está, né? Então é isso, gente, o marido assumir o sacerdócio dentro de casa, a mesma coisa a mulher, né? A mulher ela tem que ter uma sabedoria. Pode trabalhar? Trabalha desde que isso não atrapalhe a sua função de mulher. E o marido a mesma coisa, né? Então nós vemos mulheres que estão tendo que sair para o mundo laboral para ajudar na renda de casa, porque o marido ele não é o sacerdote do lar. A partir do momento que o homem ele entende que ele é o sacerdote do lar e ele começa a fazer aquilo que é a sua parte, pode ter certeza que Deus vai mandar provisão, gente. Não existe isso, né? Mas a desobediência, não querer fazer o que tem de fazer. Então fica mulheres, né? Sobrecarregada com casa, com criança de filho e trabalho. E os bonitos, os princesos, eles não querem, por exemplo, é muito pouco homem que você fala com ele assim, olha, sua mulher trabalha, sua mulher para ajudar na despesa de casa, sua mulher cuida dos filhos e cuida da casa. É muito pedir que você, final de semana, você ajuda com a casa. Ai, não, o meu trabalho é mais pesado, né? Então, é importante, antes de você constituir a sua família, você ver esses pontos, gente. E nós, mulheres, também, né? A gente vê se aquele homem, ele tá preparado para assumir aquele ministério, né? Porque o matrimônio, ele é um sacramento, né? Tá preparado? Ele vai ser o provedor, o protetor, o sacrificado? Que significa, gente, provedor? Aquele homem que ele se sacrifica para sua família, ele traz não só o alimento, mas ele traz segurança para a família. Que significa protetor, gente? Ele protege a família. Muitas vezes a gente tem que proteger nossos filhos e nossa casa, até mesmo de nossos próprios pais, irmãos, primos, tios, o que seja, né? Ele está preparado para dar aquela contenção, aquela segurada? Eu sempre falo, né? O homem é o muro e a mulher é o jardim. Então, né? Por que faz o muro? O muro bloqueia a gente, tudo que vem contra a família, né? Mas se o homem ele não tem o posicionamento, se ele não assumiu o lugar dele de sacerdote do lar, gente, nós estamos no mato sem cachorro. Tá muito difícil hoje em dia, sabe? E Paulo também fala que pode ser um homem que não beba, um homem que seja só de uma mulher e um homem que não seja violento. Então, olha também a importância de nós, mulheres, antes de nós casarmos, antes de nós constituir a nossa família, que nós veamos esse parâmetro. Porque antes, né, na época dos meus pais, ainda estava naquela época que se conhecia a pessoa mais pela família, né? A família de fulano de tal conhece a família de tal e assim. Então já tem um antecedente. Agora não, gente. Agora não se vê isso. Aí depois casam, não funciona. Não é que não funciona. O matrimônio não é válido, porque ele não está baixo o fundamento de Deus. A ordem é clara. Mulheres, seja submissa ao marido. Homens, ama suas mulheres como se ela fosse seu próprio corpo. Você maltrata seu próprio corpo? Não, né? Então, é isso. Então, olha só a importância. E se você vai servir na igreja, é muito importante que você já tenha assumido esse sacerdote na sua casa. Para que você não tenha vida paralela. O que significa isso, gente? Ah, fulano, quando sobe lá na igreja,
fulano arrebenta na pregação, fulano celebra a liturgia, né? Porque os diáconos, eles não celebram missa. O que significa isso, gente? Não há consagração do corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Está somente a hóstia que está sempre consagrada, porque de uma missa a outra já se deixa as hóstias consagradas. Mas não está o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode celebrar missa é somente de padre, e por aí a gente vai subindo, né? Mas sim é válido receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que está consagrada, e ele, né? Ele faz a liturgia, que é a celebração da palavra de Deus, né, gente? Só pra gente dar uma explicada aqui, né? Porque senão o pessoal vai ficar confuso. E assim, gente. Então, qual é o problema de hoje em dia? Que nós não estamos assumindo. Muitos homens não sabem o lugar de sacerdote da casa. Eles não educam os filhos, né? Hoje em dia, se uma mãe vai né, falar alguma coisa com o filho ou questionar, o pai sai em defesa do menino, né? Não é como antes, que o pai, ele dava para a mãe a autoridade, ele não tirava a autoridade. Meu pai, de jeito nenhum, ele nunca aceitou isso, que ele era um homem, que ele não era cristão, mas ele nunca aceitou que nós desrespeitássemos a nossa mãe, né? E não tinha essa que fulano, você tá certo ou você tá errado. Aqui não. Então ele era um homem que ele colocava ordem dentro de casa. Ele não era cristão, ele não praticava a fé, mas ele tinha aquele posicionamento que hoje em dia, mesmo muitos sendo cristãos, são esses mesmo que não são sacerdotes do lar. Porque eles pregam, mas não praticam o que pregam, né? Essas passagens assim, a pessoa, né, aperta um botãozinho, não escuta e sigue fazendo a sua própria vida. Então, que no dia de hoje, nós, homens e mulheres, possamos nos posicionar dentro de nossos lares, saber o nosso lugar. Não entregar a bebida, ser fiel ao nosso cônjuge, olha só a importância, e não ser violento, gente. E hoje em dia nós estamos vivendo num mundo que é muito violento. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu joinha, deixa para nós aí um comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.